tema dessa mensagem, a experiência de Isaías. Essa mensagem Deus me deu bem no comecinho do ano. E já tem 2 vezes que eu vim preparado para fazer essa mensagem. E na ocasião, Deus preparou outras pessoas, que foi o caso do pastor lá de Barueri, e depois o pastor Antônio Caio. Né? É assim, tipo na sequência, né? 2 pastores de fora que estiveram nos abençoando bem no começo do ano. Então, essa palavra, Deus colocou no meu coração bem no comecinho desse ano. Tá? Então, só agora que nós estamos aqui incumbidos, né, de ministrar essa palavra. Mas, nesse tema, a experiência de Isaías, gostaria que nessa noite cada um de nós pudéssemos olhar para nós mesmos e perguntar: qual tem sido a minha experiência com Deus? Se você pudesse fazer uma avaliação agora da sua vida com Deus, da sua caminhada de fé, o que você poderia dizer sobre a sua experiência com Deus? Uma experiência pessoal. Não porque você viu em outras pessoas, como Deus abençoou lá, o fulano de tal, como aquele pastor é abençoado. Muitas vezes ficamos impressionados com o que Deus faz com outras pessoas. Mas nós mesmos, muitas vezes, não temos o que falar da experiência pessoal com o Senhor. Então, eu entendo que nessa noite Deus quer falar conosco nesse sentido. Eu tenho certeza que no final desta palavra, Deus vai fazer aqui uma coisa linda, maravilhosa, na vida da igreja, na vida de todos nós. Amém? Nós não estamos aqui para apontar o erro, o pecado, esse ou daquela, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos pregando para nós mesmos. Né? Quando eu prego a palavra, eu estou pregando para mim também. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aplicar essas verdades. Deus vai trazer à tona revelações para o nosso coração, para nos ajustar na presença dele, para nos levar a um encontro real e verdadeiro com ele. Chegou um momento na vida desse homem que ele teve que ter esse encontro com Deus. Não bastava ser profeta, não bastava ser filho de uma família influente em Jerusalém. Não bastava fazer parte de uma família conhecida como família real, família sacerdotal. Mas chega um momento que ele mesmo tem que se deparar com a verdade de Deus. Chega um momento que ele tem que conhecer o verdadeiro Deus, na sua essência, na sua pureza e na sua santidade. E nesse momento é então que algo de lindo acontece na vida de Isaías. Uma experiência pessoal, uma experiência real. E ele poderia dizer: não, eu o conheço verdadeiramente. Eu tive um encontro com ele. Pessoal, ele falou comigo. Eu pude contemplar a sua glória. Eu vi o trono de Deus. Eu vi a majestade do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus ainda está falando com você aí. O Espírito de Deus está ministrando aí, mexendo com você. Amém? Trazendo verdades para a sua vida. Glória a Deus. Vamos ver o texto que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e as abas das suas vestes enchiam o templo. Presta atenção no versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As margens do limiar se moveram, a voz que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perecendo, ou estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Diga comigo: e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Amém. Versículo 6 continua e diz assim: então os serafins voou para mim,
trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis, e ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Tremendo, hein? Tremendo. Glória a Deus. Baixe sua cabeça para o momento de oração. Obrigado, Senhor, porque é pela graça e pela misericórdia que nós estamos aqui. Reconhecemos a nossa fragilidade. Reconhecemos a nossa pequenez. Nós estamos aqui apenas apoiados no Senhor. Estamos aqui crendo nas grandezas e na misericórdia do Senhor, Pai. A minha vida está nas tuas mãos. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu mesmo nada posso fazer. Não tenho nada para dar. Eu dependo da graça do Senhor na minha vida. Portanto, me reveste do Espírito do Senhor. Derrama óleo novo na minha cabeça, na minha mente e no meu coração. E que a palavra que nós acabamos de ler, Pai, que o Espírito Santo traga entendimento, traga revelação. Que o Espírito Santo possa falar de uma forma poderosa nesta noite, na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que abençoa aqui nesse local, Pai. Que aconteça coisas tremendas, que nesta noite vidas sejam transformadas, vidas sejam tocadas pelo Senhor, Pai. Que nesta noite o Senhor vai estar perdoando o pecado, purificando, santificando, Pai. O Senhor vai estar fazendo uma obra tremenda nesta noite, levantando os abatidos, os tristes, aqueles que estão cansados, perder o ânimo, que haja nesta noite, meu Deus, uma restauração, Pai. Eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo fique à vontade para ministrar sobre a Igreja de Deus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor seja louvado. O primeiro ponto que nós vamos destacar nesta palavra é contemplação. Ele viu o Senhor. Contemplação. Ele viu o Senhor. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse primeiro ponto, destacar essa experiência de Isaías, quando ele viu o Senhor, eu gostaria que você voltasse aí, rapidinho, bem no início do livro da profecia de Isaías, no capítulo 1, a nós lemos aqui algumas palavras que vai servir como pano de fundo. Para nós entendemos melhor essa questão, né, dessa experiência que Isaías teve com o Senhor. Tá? Aqui no capítulo 1, versículo 1, bem no comecinho, diz assim que visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Quer dizer, ele profetizou, né, durante o reinado desses reis, né, durante aquele período da monarquia de Israel. Tá? Então o versículo 2 diz, Isaías continua dizendo, ouvi, ó céu, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras são espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos que devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa
subversão de estranhos. A filha de Sião, presta atenção, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Versículo 9. Se o Senhor, os exércitos, não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Eu fiz questão de ler esse texto, bem no comecinho aqui da profecia de Isaías, para que os irmãos possam ver de perto o momento em que esse homem teve essa experiência tremenda com Deus. Vejam vocês que a situação não era nada boa, apesar de o rei Uzias ter sido um ótimo rei. Foi muito bom, foi excelente, tá? Mas mesmo assim, ele não conseguiu conduzir o povo, a nação, à presença de Deus. O quadro aqui é assustador. Né? Puderam ver pela leitura que a situação era terrível. Não era de trazer alegria, né? De forma nenhuma. Era algo aterrador mesmo. Tá bom? Então foi nessa circunstância, sabe, que Deus traz uma experiência real na vida de Isaías. E o que foi que contribuiu para essa experiência? O que levou Isaías, sabe, a ter essa experiência com Deus? Foi justamente no ano 740, quando morre o rei Uzias. Ano 740 antes de Cristo, morre o famoso rei, o rei Uzias. Muito querido, muito amado, sabe? Agora, é interessante que a Bíblia também fala sobre a morte desse homem. Pelo fato de ele ter sido um bom rei, um ótimo rei, é interessante que ele morre também em desobediência. Ele morre porque sofreu uma disciplina duríssima da parte de Deus. Ele morre leproso, solitário, numa casa onde ele ficou lá, isolado. Tá? Isso porque a Bíblia diz que o seu coração se exaltou, ele se encheu de si, se achou muito poderoso. Tá? Então, ele começa a fazer algumas coisas que ele não deveria fazer. Ele pega um incensário, ele entra no templo da casa de Deus e vai oferecer incenso. Coisa que não era permitido ao rei fazer. Apenas ao sacerdote. E quando ele entra na casa de Deus para fazer tal coisa, oferecer um incensário, os sacerdotes chegaram para ele e disseram: rei, não é permitido o senhor fazer isso. O senhor sabe que não pode. Mas ele resistiu e entrou, veio até o altar e começou, né, a fazer lá o incensário. Tá? O sacerdote chegou até ele, tentou proibir, mas ele resistiu e continuou a fazer. Imediatamente apareceu lepra na sua testa. Fica leproso. O texto que você pode ver isso na íntegra, em 2 Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 26, se não me engano. 16, 26, de 2 Crônicas, fala sobre a morte de Uzias. Ele morre justamente da forma como eu estou falando. Aliás, ele pega essa lepra, fica numa casa isolado e ali, né, ele fica até o fim dos seus dias. Ele morre dessa forma. Morre debaixo de uma disciplina puríssima. Foi nessa circunstância. Isaías estava chocado. Isaías estava perplexo. A situação dele não era nada boa. Porque o povo, ele percebeu, a nação estava vivendo uma decadência espiritual, um afastamento terrível da presença de Deus. Que era as costas para o santo de Israel. Estavam em pecado, dentro da cabeça, até as plantas do céu. Não tinha coisa boa alguma. Espiritualmente, morte total. Isaías estava, então, agora, sabe, vivendo esse momento de luto, de dor, porque ele gostava muito de Uzias. Era muito amigo de Uzias. Tá? Então, nessa circunstância, não sabemos se foi realmente no templo, ou em algum lugar, ou na própria casa dele, ele tinha essa visão do trono. Contemplação, diante de um momento de tristeza, de angústia e de dor, ele teve esse momento na presença de Deus, e Deus abre os céus se abrem, e ele começa a contemplar a grandeza de Deus.